Oi, gente. O que nós sabemos sobre a Páscoa? Vamos para a história da história? Tem muita coisa para a gente pensar sobre isso, né? Olha só, como que surgiu o coelho da Páscoa? Não sei. E como é que o coelho bota ovos? Ou quando é que ele começou a botar ovos? A gente podia ficar aqui fazendo várias perguntas, né? Vamos então aí para uma teoria. Uma versão que ganhou força no continente americano com a imigração alemã lá por volta do século XVIII. Para eles, nessa época, era muito comum esconder os ovos de galinha pintados à mão em grandes quintais para as crianças encontrarem. Ou seja, eles pegavam os ovos de galinha, pintavam bem colorido, bem bonito, escondia lá para que as crianças fossem procurar. Era uma brincadeira que eles tinham o hábito de fazer. E aí, agitados com a movimentação dos pequenos, ou seja, das crianças, os coelhos que viviam ali naquela região saltavam de suas tocas, ou seja, as crianças iam correndo procurando os ovinhos e os coelhos também assustados ficavam fugindo das crianças, né? E com o tempo, os adultos uniram os ovos e os coelhos numa mesma história, dizendo que os animais tinham trazido presentes para as crianças aí, presentes de Páscoa. Viu que legal? Era um hábito que as pessoas tinham de brincar, de pegar os ovinhos e pintar, escondia, só que na onde eles escondiam era um local em que tinham muitos coelhos, né? Eles moravam ali, típico daquela região. E aí, na medida que as crianças iam procurar os ovinhos ali, os coelhos fugiam. E aí, com o passar dos anos, então, os pais começaram a inventar aquelas historinhas de que o coelho trouxe o presente, trouxe o ovo. Aí começaram a tirar o ovo de galinha, colocar um brinquedo, colocar o chocolate. E a partir daí, então, surge essa tradição do coelho da Páscoa. Bem interessante, né? Agora, é, outra lenda, outra teoria. Diz que essa daqui é uma das mais conhecidas do mundo. Conta que uma mulher pobre escondeu ovos coloridos no ninho para entregar aos filhos na manhã da festividade religiosa. Vocês sabem que a Páscoa ela tem uma conotação extremamente religiosa no seu original. Nós vamos ver mais à frente. Contudo, quando as crianças descobriram o lugar, um grande coelho passou rapidamente e espalhou os presentinhos, dando aos pequenos, ou seja, às crianças, a ilusão de que o bicho carregava e distribuía ovos. Então veja, a mulher pegou os ovos, pintou, coloriu, né? Ela não tinha condição de dar um presente bacana e escondeu. Só que e mandou as crianças procurarem. Lembra lá da teoria passada lá que a gente acabou de aprender, que era um hábito deles brincarem disso? E aí aconteceu então de que na hora que as crianças foram encontrar o ninho, o coelho passou correndo e bagunçou os ovos tudo. E aí começou então a lenda de que o coelho botava ovos de chocolate, tá bom? Olha só. Era uma vez um coelhinho branquinho, de orelhas longas e pelos macios. O coelhinho e sua família vivem felizes em suas tocas. Chegando perto da Páscoa, o coelhinho fabrica ovos de chocolate para as crianças. Toda a família ajuda a fazer os ovos de chocolate e é pura alegria. As crianças ficam esperando ansiosas para a visita do coelhinho, que chegam de mansinho. No domingo de Páscoa, o coelhinho deixa os ovos escondidos. As crianças acordam cedo e vão seguindo as pegadas do coelhinho até encontrarem os ovos de Páscoa. As crianças ficaram felizes e agradeceram os coelhinhos. Que o coelhinho lhe traga muito mais que simples ovos de chocolate. Que
que ele traga muita saúde, amor, felicidade, carinho e alegria. Feliz Páscoa, crianças! Bacana, né? Então, olha só. Vamos então, nós vimos aí a questão da Páscoa, do coelho, mas nós temos outras concepções de Páscoa. Nós temos a concepção da Páscoa judaica. Então, na Páscoa judaica se celebra o dia em que Deus libertou os escravos israelitas do Egito no ano de 1513, aproximadamente antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus nascer, 1500 anos antes, aconteceu essa libertação aí dos escravos israelitas. Isso aí está registrado em alguns livros de histórias e também na própria Bíblia, tá? Então, Deus mandou os israelitas se lembrarem dessa data importante todo ano, no dia 14 do mês judaico de Abide. Então, originalmente, então, a Páscoa, a celebração da Páscoa, os registros aí que nós temos assim mais fidedignos, ela começou então com essa celebração. Era o momento em que os israelitas, os judeus, eles eram escravos e eles foram libertados. Então, nesse dia, eles fizeram uma festa de comemoração à libertação deles da escravidão. Tá bom? Então, nós temos aí a concepção de Páscoa judaica. Ah, detalhe que eu não disse. Para celebrar essa Páscoa, eles então matavam um cordeiro, uma ovelha, um cordeiro, sacrificavam e eles comiam em família, igual a gente faz um churrasco hoje. Então, eles celebravam a Páscoa comendo esse coelho. Tinha toda uma técnica, assim, um ritual. Eles não podiam temperar, tinham que comer com ervas amargas. Era para festejar, só que não era para ser o alimento mais saboroso que se tinha, tá? Tinha todo um ritual. Mas, enfim, nós temos aí, então, a figura do cordeiro simbolizando a Páscoa para os judeus. Para os cristãos, então, nós temos aí a referência de Páscoa. De forma bem tradicional, se comemora e se relembra a crucificação, a morte e ressurreição de Cristo. Então, para os cristãos, a Páscoa tem todo um sentido extremamente religioso, onde Cristo ele vai simbolizar aquele cordeiro que os judeus eles matavam e faziam aquela comemoração. Então, para o cristianismo, Jesus Cristo tem essa figura aí, tá? Ele tem essa representação e esse significado de Páscoa, enfim. E os seus fundamentos, a sua tradição, ela está estritamente relacionada com os conhecimentos bíblicos, tá ok? Cordeirinho da Páscoa, nasce pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. O amarelo nos lembra as cores do céu, lugar preparado pra quem for fiel. Mas entrou o pecado e nos separou, deixou tudo preto, escuro ficou. Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho e alegre hoje estou, coração lavado, pecado tirou, pagando o preço, Jesus meu Senhor. Como árvore verde bem forte estou, raízes
Veja só, agora que você já sabe um pouco sobre a Páscoa e você já sabe também que é, ela não é somente chocolate, não é somente coelho. Você viu aí pelo menos quatro alternativas aí, né? Explicações aí de onde veio, como surgiu, e aí você tem uma questão cultural por trás disso daí. Bom, legal. Tendo dito isso, eu gostaria que você tivesse, então, a possibilidade de fazer um desenho bem caprichado sobre a Páscoa, sobre o que é a Páscoa para você, tá? Quais são os símbolos que te remetem à Páscoa e, e aí você compartilha com a gente, tá ok? Eu vou ficando por aqui, foi muito boa a sua companhia e vai lá e, tá ok? Fique com Deus.